Abram comigo Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Nesse contexto, o povo estava no cativeiro da Babilônia, lembrando dos dias gloriosos de Jerusalém. E eles olhavam para trás, desejando estar lá novamente. Então, através do profeta, Deus diz para eles: Não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as coisas antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Ainda não está na luz, não está sendo iluminando, não está à vista dos outros, mas já existe, está saindo à luz. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quantos de nós vivemos presos no passado, de alguma forma? Lembrando dos dias gloriosos da nossa juventude, lembrando dos bons momentos, daquilo que vivemos, tanto as coisas boas como os traumas que carregamos, as marcas que temos. Quantos de nós olhamos para trás e mesmo que estejamos com o desejo de seguir adiante, é como se as nossas lembranças e as nossas memórias nos levassem de volta para o passado e nos deixassem presos de alguma forma lá. Não podemos viver no passado. Este é o tema desta mensagem. Quando Deus diz aqui, não vos lembreis das coisas passadas. Olha, é algo estranho, porque lembrar nos fala de ter lembranças. Ter lembranças nos fala de trazermos à nossa mente memórias de algo que já vivemos. Logo, estamos falando do passado. E Deus está dizendo, não lembrem, não olhem para trás o que ficou. Olhem para frente. Eu, diferente da Daiane, eu sou uma pessoa que tenho a tendência de me apegar às coisas, às pessoas e aos lugares que eu conheço. Então, dos lugares que nós já viajamos e conhecemos, se nós formos sair para viajar hoje, eu vou dizer para a Dani, eu quero ir lá naquele lugar porque eu quero rever aquelas pessoas. Eu quero voltar lá. E a Daiane diz, não, vamos conhecer outros lugares. Hoje já não é tanto assim. Primeiro porque a gente já não viaja tanto. E segundo porque a gente vai aprendendo também e amadurecendo. Mas a Daiane uma vez me disse uma coisa assim, não sei se ela lembra, mas ela diz assim, por que queres voltar lá se tu não estás mais lá? É como se a gente pegasse aquele tempo bom que a gente viveu e se nós estivéssemos lá hoje, nós estaríamos exatamente vivendo aquilo que nós vivemos. Então nós temos um desejo de voltar para aquele lugar, para aquele momento bom que nós vivemos. Só que hoje nós estamos em outro momento, com outra cabeça, com outras pessoas. E certamente se nós tivéssemos a oportunidade, como no filme De Volta para o Futuro, de pegar um carro e voltarmos para lá, nós não nos encaixaríamos mais lá. Porque o passado, ele serviu para nós naquele momento. Aquelas pessoas fizeram parte da nossa vida. Eu sempre gosto de dizer que existem pessoas que fazem parte da nossa vida em toda a nossa trajetória, mas tem pessoas que fazem parte em ciclos da nossa vida. Elas vêm e vão, e está tudo bem. Elas serviram para aquele momento, para aquele crescimento. E nós temos que ter o amadurecimento suficiente
para entendermos que aquelas pessoas, elas já não fazem mais parte da nossa vida, e está tudo bem. Que aqueles locais não fazem mais parte da nossa vida, e está tudo bem. O que nós não podemos perder de vista é a nossa capacidade de confiarmos que Deus, como diz uma canção que fala muito comigo, Deus nunca nos tira de algo bom para nos colocar em algo ruim. E Ele não nos tira de algo bom se não for para nos colocar em algo melhor. Mesmo que, aos nossos olhos, nós não entendamos. Geralmente eu gosto também de trazer a seguinte explanação. Dificilmente nós conseguimos valorizar as coisas e os momentos em que elas estão acontecendo. Depois que as coisas passam, é fácil nós olharmos para trás e sentirmos falta daquilo. Mas enquanto nós estávamos lá, nós não estávamos aproveitando aquilo que estava acontecendo. Então Deus vem e fala conosco e diz assim: não vos lembreis das coisas passadas. Nem considereis as antigas. Deus está nos dizendo que o passado ele deve ser motivo de esperança para nós olharmos para o futuro. E não um motivo para que nós venhamos desprezar o presente para nos apegar ao passado. Então Deus diz assim: eis que faço coisa nova que está saindo à luz. E Ele pergunta: porventura, vocês não estão percebendo? E eu pergunto para vocês: porventura vocês não estão percebendo? E Ele diz: eu colocarei um caminho no deserto. Colocar um caminho no deserto significa dar um rumo em um local que não tem rumo. Dar direção para um lugar que não tem direção. E Ele diz: e eu colocarei rios no ermo. Rios no ermo. O ermo é um lugar seco, árido, é um deserto. E um rio em um lugar seco, árido e desértico, ele representa sede saciada. E eu sei que Deus está colocando no nosso coração sede. No entanto que nós falamos há uns dias atrás: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, eu gosto de olhar para trás e dizer: tenho aprendido isso, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E se chegamos até aqui, tem uma frase do pastor Joel Osteen, que é um pastor americano, que ele diz o seguinte: Deus não te trouxe até aqui para te abandonar agora. Pensem comigo. Por um momento, fechem os olhos e lembrem do passado de vocês, de tantas coisas que vocês passaram. Lutas, eu sei que algumas lutas saltam assim, instantaneamente. Às vezes até feridas que ainda estão um pouco abertas. E vocês estão aqui hoje. Por acaso Deus abandonou vocês até aqui? Deus é fiel. E Ele nos diz: eis que faço coisa nova que está saindo à luz. E muitas vezes, irmãos, nós não avançamos por causa dos traumas do passado, porque estamos presos ao passado. Se nós não deixarmos o passado para trás, nós não podemos avançar, porque vamos projetar o nosso passado em um futuro que é melhor, que é maior, que é abençoado. Então precisamos deixar o passado lá atrás. O apego ao passado nos impede de ver o que Deus está fazendo hoje. E eu quero trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, em Mateus capítulo 17, do versículo 1 ao 4, vocês não precisam abrir, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias.
Imagina, Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva para o monte. E lá Jesus se transfigura, se transforma diante deles, o seu rosto resplandecia. Jesus certamente aparece com o seu corpo glorificado e de repente aparece Moisés, Elias e Pedro, e Tiago e João estão ali. Qual foi a primeira atitude de Pedro? Senhor, vamos montar tendas aqui e vamos ficar. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Às vezes nós temos essa mentalidade de Pedro. Ele não tinha a mínima ideia do que Jesus estava fazendo, quando ele seria morto, levando os pecados de toda a humanidade. Ele não conseguia conceber. Ele queria cravar, montar as suas tendas ali. E não tinha capacidade de ver o que Deus estava fazendo. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 diz: jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Gente, Deus, ele é eterno. Porém, ele não é estático. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés, agora promete abrir rios no deserto. O milagre pode mudar de forma, mas o Deus de milagres é o mesmo. Em Gênesis 19, 26, é a mulher de Ló. Em Gênesis 19, 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Porque Deus tinha prometido que ia acabar com a cidade de Sodoma. E nós podemos dizer, e isso vai falar muito conosco, que a mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu da mulher de Ló. Por isso que ela olhou para trás. Ela não poderia avançar. E o fato dela ter se transformado numa estátua de sal é uma consequência literal por ela não ter aceitado a mudança que estava sendo proposta. E na nossa vida, muitas vezes, nós passamos por situações que requerem uma mudança. Às vezes não é uma mudança voluntária, às vezes é uma adaptação que nós temos que ter, por ocasião de situações que temos. Então, nós temos que saber que o passado não volta. Olhar para trás é duvidar que Deus tem algo melhor adiante. Muitos olham para o passado com saudade do que Deus já mandou deixar para trás. Forte isso, né? Um outro exemplo que nós temos é o povo de Israel no deserto. Deus diz para ele: eu tenho para vocês uma terra prometida que mana leite e mel. Libertou o povo das mãos do faraó. E o povo foi caminhando no deserto. Milagres e mais milagres sucediam. E eles vendo Deus agir. E eles diziam uns aos outros: por que Moisés nos fez sair do Egito? Pelo menos lá a gente tinha comida. Vamos voltar para o Egito. Eles não conseguiam perceber, eles não conseguiam crer que Deus tinha algo melhor para eles. Eles preferiam a segurança do passado à incerteza da promessa. Ir em direção ao que Deus tem para a nossa vida requer fé, requer coragem. O que todos nós queremos? Conforto e resultado. Ao invés de fé, conforto. Ao invés de coragem, resultado. O saudosismo espiritual impede o nosso avanço. Porque naqueles dias, naquele retiro com o profeta ou com o pastor tal, Deus falava, Deus agia. Amém? Eu tenho momentos marcados na minha história, em retiros, em acampamentos, em cultos, em conferências, que vão estar eternizados para sempre na minha vida.
mas eles não estão mais aqui hoje. Fazem parte da construção de quem eu sou, mas eu preciso crer que o que Deus tem na nossa frente é algo maior e melhor. E isso se aplica em todas as esferas da nossa vida. Na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, na nossa vida financeira. O mesmo Deus que fez as coisas do passado é o Deus de hoje. E Ele continua fazendo. Amém? Talvez Ele ainda não tenha derramado o dilúvio. E vamos interpretar aqui o dilúvio como sendo um dilúvio de bênçãos. Não um dilúvio de destruição. Talvez Ele ainda não tenha derramado, mas nós estamos aqui batendo martelinho na nossa arca, gente. E dá trabalho fazer um barco. Quantos anos Noé demorou para fazer a arca? 100 anos. 100 anos. Um outro exemplo que nós temos é de Samuel e Saul. Deus disse para Samuel, que era o profeta: Samuel, eu vou levantar um novo rei sobre Israel, que é Davi. E Samuel, reivindicando com Deus, porque Saul era um bom rei. E Deus diz assim para ele: até quando tu vai chorar pelo que eu já encerrei? Há um novo Davi para ser ungido. Deus olha para Samuel e diz: Samuel, foi o tempo de Saul, agora é o tempo de Davi. Para de olhar para aquilo que eu já encerrei. Tantos exemplos nós temos. O exemplo de Moisés, como eu já falei para vocês. Sabe que Moisés, quando Deus chamou ele, Moisés era gago. E quando Deus chama Moisés, ele se lamenta. E ele diz: ah, Senhor, envia outro, menos a mim. Ele ainda estava preso àquela imagem de um homem fracassado, um fugitivo no deserto. Esse era o passado de Moisés, depois que ele saiu do Egito, saiu da casa do faraó. Ele se via, a Bíblia diz que ele se via como alguém pesado de boca, porque ele não conseguia falar. Só que Deus via ele como libertador do Egito. Talvez nós nos vejamos como pessoas que não têm um grande futuro, já vivi muito até aqui, já sofri muito até aqui. Talvez eu não sei falar, eu não sei fazer. E eu gosto de dizer que Deus nos vê não como nós nos vemos. Como será que Deus nos vê? Será que como fracassados? Alguém que não tem a capacidade de superar as expectativas? Quantos complexos nós carregamos ao longo da nossa vida? Complexos. Palavras que marcaram a nossa história. Quantas palavras, às vezes, os nossos pais, os nossos avós, amigos, pessoas lançaram sobre as nossas vidas que nós carregamos como um peso? Marcas e cicatrizes do nosso passado. Cicatrizes até nós olhamos e sabemos que são lutas vencidas, mas às vezes feridas abertas que nós temos, raízes de amargura, coisas no passado que nos impedem de olhar para frente e ver que Deus está fazendo algo novo. Essa mensagem não é uma mensagem bonita para que vocês devemos viver o passado. Não, é para que nós olhemos para o nosso passado, para que nós identifiquemos feridas e marcas, coisas que nos machucaram e que nós coloquemos aos pés do Senhor e que a gente possa se livrar de tudo isso que nos atrapalha de olhar adiante aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. O novo de Deus exige da nossa parte desapego. Deus não ressuscita o Egito, Ele abre o Mar Vermelho. Deus não restaura a velha tenda, como no Egito. Deus, Ele constrói um novo templo. Eis que faço coisa nova. Porventura não percebeis? Deus quer nos tirar da terra do Egito e nos levar para uma terra prometida. Eu finalizo com o exemplo de Pedro. E ali ele está reunido no cenáculo com os seus discípulos
E os discípulos perguntam: mestre, onde está o servo que vai lavar os nossos pés? Porque era comum na época ter um servo para lavar os pés dos discípulos quando eles entravam no cenáculo, porque eles vinham de caminhadas, né? De sandálias, e os pés ficavam... Imagina a gente com aquelas havaianas no verão, né? Caminhando na poeira, a gente tira a havaiana e ela fica desenhada no nosso pé. Assim eram os pés dos discípulos. E eles perceberam que no ambiente não tinha ninguém para lavar os pés. De repente Jesus entra com um vaso de barro, uma vasilha de água e uma toalha. E Pedro, né, eu gosto de Pedro já vai e diz: não, Senhor, meus pés tu não vai lavar. Os discípulos olhando uns para os outros, e Jesus começa a lavar os pés de um, de outro. Na hora de Pedro diz: não, meus pés tu não vai lavar. Tu és o mestre, eu que tenho que lavar os teus pés. Jesus diz: Pedro, o que eu estou fazendo agora, tu não entende. Mas tu vai entender. E eu me lembrei que nós não entendemos o que Deus está fazendo no momento, mas nós vamos entender. Amém? Nós vamos entender o que Deus está fazendo. Pedro, então, diz assim: Senhor, se é assim, então me lava todo. Lava minha cabeça, lava meus pés. E Jesus diz: vós... Aí ele fala para todos os discípulos, ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. O que ele quis dizer? Eu já venho pregando, eu já venho fazendo, e vocês já estão recebendo. É exatamente a mesma analogia da arca. Eu já estou pregando, já estou cerrando, já estou fazendo. Então Deus, eu creio claramente que Deus fala conosco, de que Ele já está fazendo. Mesmo que nós não entendamos, agora nós vamos compreender depois o que Ele está fazendo. Se alegrem com aquilo que Deus está fazendo. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Os discípulos não imaginavam que 2025 anos depois o Evangelho estaria sendo pregado no mundo inteiro. Eles não imaginariam que na Nigéria cristãos estavam sendo massacrados por causa do Evangelho que eles estavam pregando lá atrás. Eles não imaginavam que Jesus lavando os pés deles naquela noite seria algo, uma lição para nós aqui hoje. Eles não conseguiam compreender. Talvez eles olhassem para o passado, para os profetas que diziam: virá o Messias que vai libertar vocês do povo. Essa era a imagem que eles tinham. E de repente Jesus vem e lava os pés deles. De repente, com a nossa imagem do passado, nós projetamos que Deus vai fazer algo conforme nós achamos. Mas olhem a pequenez da nossa fé. Olhem a mesquinhez da nossa capacidade, da nossa visão, diante de um Deus que tudo pode, que é soberano. Nós precisamos descansar naquilo que Ele está fazendo. Então a palavra para nós hoje é: eis que faço coisa nova. Está saindo à luz. Por acaso vocês não estão percebendo?